os seres humanos todos se unirem? E se os seres humanos juntos buscarem o bem pelas suas forças, se unirem, se formarem pela razão uma verdadeira e plena ciência, uma sociedade sem classes, sem propriedade, ou se nós dermos liberdade econômica plena e buscarmos todo o bem, todos vão ter o que quiserem. E se a ciência, se nós buscarmos a evolução da ciência para que todas as doenças sejam curadas, a fome seja superada. O exemplo da Torre de Babel nos mostra o erro de todos esses pensamentos. Vamos ver juntos. Olá, paz de Jesus, que bênção estarmos novamente juntos. Meu nome é Manuel Guimarães, da comunidade Paz e Mel. E nós estamos aqui juntos em busca do verdadeiro bem, né? Procurando o bem para o ser humano e tentando evitar o mal. De tantos erros que a humanidade comete nessa busca do bem e de evitar o mal, nós aqui queremos então fazer a busca do verdadeiro bem mesmo. Nos primeiros vídeos, nos vídeos anteriores, nós vimos como realmente essa busca do verdadeiro bem está no coração humano, como nós realmente buscamos, como nós queremos, mas, ao mesmo tempo, como nós nos mostramos reiteradamente incapazes de realmente chegar a esse verdadeiro bem. Depois dos dois últimos vídeos, nós vimos a questão da realidade, da veracidade, da realidade espiritual e da sua importância, da sua preponderância, nós poderíamos dizer. Bom, nós temos que o espiritual existe. Deus, os anjos, os demônios, a nossa alma. E isso é fundamental porque, para nós buscarmos o verdadeiro bem, nós vamos ter que levar em consideração essas realidades. Nós vimos como nós efetivamente temos uma alma e tivemos várias aproximações, falamos de alguns limites da ciência, coisas que a ciência não explica, a insubsistência ou a insuficiência da realidade física, como a ciência da física hoje realmente ela chega a becos sem saída e a encruzilhadas em que ela precisa admitir a realidade espiritual. E vimos a prova suprema dos grandes milagres que acontecem no mundo e que não tem explicação científica nenhuma, que demonstram a realidade espiritual. Né? Poderíamos ter falado dos milagres do tempo de Jesus, mas falamos dos milagres eucarísticos, né? Das hóstias se convertendo em corpo e sangue, se mantendo, né? sem se degradar por centenas de anos. Vimos então que este milagre, que é o corpo e sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo, vimos as provas lá, do Dr. Ricardo Cassignon, dos detalhes de como era o tecido do miocárdio, como ele havia sofrido, tinha tido falta de oxigênio, exatamente como Cristo na cruz. Lembramos dos corpos incorruptos, dos milagres das aparições marianas, o tecido lá de Nossa Senhora de Guadalupe, o milagre do sol, de Fátima, a previsão da Segunda Guerra Mundial, todas as previsões feitas. Então, o espiritual é real. Nossa Senhora fala, Deus fala, a Eucaristia é verdade, nós temos alma. O corpo, que não subsiste sem alma, pode subsistir se Deus quiser. Há vários milagres, inexplicáveis pela ciência e que dependem de aspectos da fé. O corpo e sangue de Cristo, a vontade de falar de Deus, enfim, a conversão das pessoas, a necessidade de salvação. E para dar um passo adiante, nós precisamos retomar. Já havia indicado como é importante que se retome. Aqui estamos repassando a série dos Tesouros da Igreja, o Querigma, os 10 vídeos do Querigma, na primeira parte do Querigma, pelo menos. Dentre eles, os 4 vídeos sobre o pecado original, que são muito importantes de serem vistos, sobre o pecado em geral, o pecado original, para nós entendermos as coisas daqui para frente. Bem, nós vamos ter que falar um pouquinho disso aqui para continuarmos, porque o passo de hoje depende muito da compreensão. Então, pelo pecado original, né, os nossos primeiros pais pecaram, e esse pecado original consistiu na recusa da vontade de Deus, na recusa do plano de Deus, na recusa de obedecer-lhe, de respeitar os limites que ele estabeleceu na realidade. E isso trouxe males terríveis, corrompeu a alma de Adão e Eva e de toda a humanidade com eles, fazendo com que nós tenhamos uma visão limitada da realidade, fazendo de nós suscetíveis ao erro, vulneráveis ao mal, nos deu a concupiscência, ou seja, a fragilidade diante do mal, a fragilidade diante da tentação. O homem passou a produzir o mal, logo ali depois
Caim matou Abel, né? O fratricídio, irmão mata irmão, que já é um crime terrível, mas que é decorrência do pecado original. Toda a criação entra num estado corrompido, o ser humano precisa trabalhar para ganhar os bens com o suor do seu rosto, fica sujeito ao sofrimento, às dores, à morte corporal. Enfim, o ser humano é limitado e precisa de Deus. Nessa busca pelo verdadeiro bem, nós já vimos como, para chegar ao verdadeiro bem, precisa chegar a Deus. É só em Deus que está o nosso verdadeiro bem. E o pecado original, ele é justamente uma recusa disso, uma tentativa de buscar o verdadeiro bem sem Deus, mas independente de Deus, até contrário a Deus. Bem, agora nós vamos ver uma narrativa bíblica que vai nos dar uma narrativa semelhante, uma ocorrência semelhante, que vai ser muito importante para nós entendermos o nosso tempo e a busca para do verdadeiro bem no nosso tempo, que é o episódio da Torre de Babel, está lá no capítulo 11 de Gênesis. Eu vou ler aqui usando a tradução da CNBB. Diz assim: toda a terra tinha uma só língua e usava as mesmas palavras. Ao migrarem do Oriente, os homens acharam uma planície na terra de Senear, e ali se estabeleceram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e cozê-los ao fogo. Utilizaram tijolos como pedras e betume como argamassa, e disseram: vamos construir uma cidade, uma torre, que chegue até o céu. Assim nos faremos um nome. Do contrário, seremos dispersados por toda a superfície da terra. Então, o Senhor desceu para ver a cidade, a torre que os homens estavam construindo, e o Senhor disse: eles formam um só povo e todos falam a mesma língua. Isso é apenas o começo de seus empreendimentos. Agora, nada os impedirá de fazerem o que se propuseram. Vamos descer ali e confundir a língua deles, de modo que não se entendam uns aos outros. E o Senhor dispersou daquele lugar por toda a superfície da terra, e eles pararam de construir a cidade. Por isso a cidade recebeu o nome de Babel, confusão. Porque foi lá que o Senhor confundiu a linguagem de todo mundo, e de lá dispersou os seres humanos por toda a terra. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, o que acontece? Esse fato, ele seguramente não tem menos de 7.000 anos. De 5.000 anos antes de Cristo para trás. Uma sociedade avançada, mas uma sociedade avançada 5.000 anos antes de Cristo, cozer tijolos era uma técnica refinadíssima. A prova de uma superioridade. Né? Essa técnica não era uma técnica comum naquela época. Bom, mas enfim. O fato é o seguinte, o que esse episódio nos mostra é muito semelhante ao pecado original. Porque essa humanidade, ela quis chegar até Deus, chegar até o céu. E assim nós faremos um nome, para nós não sermos dispersados pela terra. Ou seja, nós queremos ter o poder, nós queremos chegar até o céu. Nós queremos mostrar que a nossa coesão nos dá o poder de nós fazermos tudo. Se nós nos propusermos a fazer, nós seremos capazes. E Deus vem e mostra a incapacidade, realiza a incapacidade. Aquele meio que eles se utilizariam para isso, que era a unicidade das línguas, é desfeito por Deus. Então, nós vemos aqui uma coisa muito semelhante à do pecado original, em que a humanidade quis ter os mesmos atributos de Deus, mas sem Deus, independentemente de Deus, mas só pelas suas próprias forças. Só que aqui, a peculiaridade daqui em relação ao pecado original, e que nos precisamos atentar, é que aqui, essa busca de igualdade em face de Deus, não é pelo ser humano em si, mas é pela coletividade humana, é pelo grupo humano. Se nós nos unirmos, se nós nos esforçarmos, se nós fizermos, se nós colaborarmos uns com os outros, nós vamos criar uma torre que chegará até Deus e seremos iguais a Deus. Agora nós paramos aqui um momento e olhamos para a nossa sociedade, e olhamos para os últimos séculos da história da humanidade, para analisarmos se não é exatamente isso que está ocorrendo. Quando nós falamos lá do século XIX, da culminação da mentalidade, da culminância da mentalidade no século XIX, que é da elite globalista, e de todos os pensadores daquela época, é exatamente isso que está presente. Nós descobrimos muitas coisas pela ciência, e pelas essas descobertas da ciência, nós vimos que não aconteceu uma criação em 6 dias, como diz o Gênesis. Não existe o espiritual, não existem milagres, é que existem diversos acontecimentos físicos, químicos e tal, que parecem extraordinários, mas que se nós pela razão os dominarmos, nós vamos entender tudo, mas não existe um espiritual.
Isso está errado. O que nós vimos nos últimos vídeos foi justamente a insubsistência disso, a insuficiência das ciências físicas, químicas, biológicas, das ciências materiais, mas da necessidade do espiritual. Mas a mentalidade do nosso tempo é esse. Nós descobrimos tudo. Então nós temos que construir uma sociedade melhor, uma sociedade do futuro, em que todos os males vão desaparecer, vão ficar apenas os bens. E nós seremos como que deuses, porque nós escolhemos o que é bem e mal, não existe um bem e mal dado por Deus. Existe o que nós escolhemos, o que nós dissemos. Quando nós, na série dos Desafios para o Cristão no século XXI, quando nós lemos Herbert George Wells, né, H.G. Wells, ele dizia, não, tudo o que a ciência nos permitir fazer, nós podemos fazer, não existem limites morais, não existem limites éticos. Esse era o pensamento de todos nessa época do século XIX. Então, o que vai divergir, talvez diversas facções, são os meios pelos quais nós vamos gerar esse paraíso na Terra. Uns mais do liberalismo econômico vão dizer, não, a liberdade econômica vai nos dar um progresso econômico, o aumento e acumulação de riquezas para todos e tal, e nós vamos ter o pleno bem na Terra. Outros, já pelo cientificismo, vão dizer, não, a ciência, o descobrimento da evolução da física, da química, ela vai chegar tal, nós vamos conseguir curar todas as doenças, fazer todos os males, conhecer toda a maneira de ser da realidade material, e nós vamos ter um paraíso céu na Terra. O marxismo vai dizer, não, nós temos que simplesmente acabar com a propriedade privada e fazer uma sociedade sem classe. Se nós fizermos uma luta de classe, gerarmos uma sociedade sem classe e sem propriedade privada, todos vão ser iguais e tudo naturalmente nós vamos chegar ao pleno bem e vamos ter o paraíso na Terra. E assim por diante. Né? Então, não, pelo progresso da razão, então nós vamos melhorar. Sempre o que todos têm em comum é essa ideia de que o ser humano, coletivamente, a coletividade humana, pela evolução de alguma dessas ciências, a economia, a física, a química, ou qualquer outro ramo do conhecimento humano, ou do conjunto desses conhecimentos, vai levar ao paraíso, vai nos igualar a Deus, vai nos tornar iguais a Deus, enfim. E sempre nós podendo, o ser humano podendo, definir o que é o bem e o que é o mal livremente. Deus vem e dispersa as línguas, e acaba com isso, e nós vemos o que essas tentativas geraram no nosso tempo. O século XX e este início do século XXI foram um período de testes dessas várias ideias. Uma liberdade absoluta econômica levou a um empobrecimento muito grande de alguns. Embora, com a colocação de limites mínimos, isso parou de acontecer, né, e foi corrigido. O marxismo, ele se mostrou que é impossível gerar uma sociedade sem classe. Sempre que ele foi tentado se aplicar, se gerou uma elite estatal com muito mais poder sobre o resto da sociedade do que jamais houve em qualquer sociedade liberal. Controle sobre as pessoas, empobrecimento, perseguição, e aí todos que falavam qualquer coisa contra eram espezinhados, mortos, ou então colocados em campos de concentração, sem nenhum direito, sem nenhuma possibilidade. A correspondência pessoal era violada, não existia direito à intimidade, o progresso das ciências foi parado, enfim, males sem fim. No cientificismo não aconteceu isso. Não aconteceu de se superar todos os males. Vamos acabar com todas as doenças. Bom, nós acabamos de ter o Covid-19, que foi uma doença, se não criada diretamente pelo ser humano, ao menos criada, não criada propositalmente, foi criada pelo ser humano, ou propositalmente, ou pelos seus descuidos. Mas foi criada pelo ser humano. Então, é um erro, é um equívoco. Nós temos que crescer e ver que o ser humano, a evolução da ciência vai erradicar todas as doenças. Não vai. Há doenças novas aparecendo que não existiam. Nós temos que simplesmente perceber a realidade. Não é assim. E o desejo de se controlar pessoas, controlar por doenças. Os gases tóxicos, as armas químicas, foram criados no século XX. Hitler e outros com ele, muito descendentes do darwinismo, achavam, não, nós temos que ter uma raça pura. Isso levou a grandes desumanidades, sem fundamento nenhum. Então, essas utopias se mostraram apenas justificativas para um totalitarismo e justificativas para males terríveis feitos pelo homem contra o homem. Se mostrou que é muito melhor para o ser humano estar com as línguas dispersas, estar nas suas nações, nas suas divisões,
e procurar o bem dia a dia ali, do que fazer uma união para conseguir um bem geral que vai nos dar todas as possibilidades, e porque não vai nos dar todas as possibilidades, de certa forma, nos igualar a Deus. Quando nós fazemos, quando se quer buscar isso, imediatamente se começam a cometer grandes males. Porque se quer dar um poder total à humanidade que ela não deve ter. Porque o poder total ele é de Deus. O bem, a plenitude do bem do ser humano não está no ser humano. Não está na coletividade humana. Não está numa organização estadual, paraestatal, supranacional. Não está num estado global. Está em Deus. O episódio da Torre de Babel é extremamente atual para nos mostrar como nós devemos buscar o verdadeiro bem e como nós não devemos buscar o verdadeiro bem. Nós devemos buscar o verdadeiro bem buscando a Deus, estando com Ele, nos submetendo a Ele. Nós não devemos buscar o verdadeiro bem, nós geramos o mal. Aí é que tá, nós queremos o bem, mas geramos guerras e tal. Nós geramos o mal. Quando nós queremos nos substituir a Deus e imaginar que um esforço coletivo, global, ou de uma determinada raça, ou de uma determinada classe social, ou de uma determinada elite científica, ou de uma determinada elite intelectual, podem gerar esse verdadeiro bem pleno para o ser humano, independente de Deus. Sempre isso causa terríveis males. Tá bom? Se você gostou, curta, compartilhe, divulgue, comente, se inscreva no canal. Deus abençoe a todos e até a próxima.